Olá, queridos, tudo bem? Graça e paz. Olha, separei um tempinho para gravar um vídeo para a gente falar exatamente sobre essa fase que nós estamos, né? Ainda estamos nesse momento de isolamento social. A gente sabe que é uma fase difícil, né? Para todas as pessoas se adaptarem a esse novo momento, né? Os especialistas dizem que pós-pandemia a nossa vida nunca mais será a mesma, né? E isso inclui toda a nossa realidade de vida, seja profissional, seja religiosa, uma série de outras questões, ok? Mas eu quero falar nesse momento exatamente sobre esse novo decreto que o prefeito Marcelo Crivella emitiu de reabertura dos templos. Primeiro quero frisar até algo que ele falou numa coletiva de imprensa, dizendo que em nenhum momento, e isso eu falei desde o início, houve uma proibição para a abertura dos templos. O que houve foi a proibição no tocante às aglomerações, ok? Mas ele disse que foi necessário estabelecer esse decreto, uma vez que houve um consenso comum também por parte das lideranças religiosas de manterem os templos fechados. Foi necessário, uma vez que estavam ocorrendo também alguns abusos de autoridade. A gente viu isso aí em vários municípios, em vários estados, né? Pessoas sendo presas sem necessidade. Então, o prefeito, nessa segunda-feira, decidiu regulamentar a forma como os templos religiosos vão atuar nesse período. E é fundamental a gente entender isso, porque isso está relacionado a toda a nossa vida hoje. Essas mudanças, esses ajustes, eles são fundamentais. Primeiro eu quero falar para você que desde o início, eu sempre fui a favor do isolamento vertical. Eu não era a favor do isolamento horizontal, como não sou até o presente momento. E eu vi no início desse processo muitas pessoas entrando na rede social e falando: fica em casa, é um absurdo, as pessoas na rua. E muitas pessoas que ficavam falando isso nas redes sociais, me deparei com elas no dia a dia, fazendo inclusive festas, churrascos. Eu vi as filas da Caixa Econômica lotadas, as pessoas uma coladas nas outras. Então, o cenário que nós visualizamos, né, não foi o cenário do que estava sendo declarado nas redes sociais, como não está sendo até hoje, né? Mas quando fala de reabertura dos templos, há uma série de controvérsias. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, e eu não estou aqui para a gente discutir isso, uma vez que já há um decreto municipal, né, que regulamentou isso para a gente poder atuar nesse período de pandemia, que eu acho fundamental, porque a gente sabe que muitas pessoas estão perdendo a vida e a gente não é insensível com isso, né? Mas eu também tenho certeza que a vida pertence a Deus, né? Se Deus não guardar a tua vida, não guardar a tua história, independente de qualquer medida protetiva que você tenha, não vai ser suficiente. Até porque nós estamos num cenário que não é só a Covid, nós temos uma série de outras enfermidades, uma série de outros problemas. Continuam as pessoas morrendo de câncer, de dengue, H1N1, pneumonia, de bala perdida, de acidente de automóveis. Continua tudo, ok? E tem mais a Covid. Então, é um momento fundamental para a gente, inclusive, repensar a nossa vida espiritual, a nossa caminhada com Deus. É fundamental isso. Então, eu acredito que aquele que é o Senhor da vida, independente de qualquer coisa, ele precisa ser celebrado. E eu acho que se a gente consegue se esforçar muito, né, para estar na fila de um banco, para estar no mercado lotado, né, por que não, com as devidas medidas, né, protetivas, não podemos estar juntos, né, adorando ao Senhor no templo? Eu sou a favor e não quero que você entre aqui nesse vídeo e poste algum comentário ofensivo, porque eu vou excluir seu comentário, eu vou te bloquear da minha página. O que eu estou fazendo aqui é trazer a informação, né, e uma conscientização de como vai ser esse formato, né, de atuação das igrejas dos templos dentro do município do Rio de Janeiro, ok? O prefeito emitiu o decreto, eu vou deixar aqui em tela para você, ok? Para você acompanhar, e a gente vai batendo um papo sobre isso, discorrendo sobre o assunto, ok? Também quero te incentivar a fazer uso desse vídeo para compartilhar para outras pessoas, inclusive de outras congregações, porque essas medidas aqui agora são medidas necessárias para todas as igrejas, ok? Todos os cristãos. Se você vai ao templo, né, você vai ter que estar
né, debaixo dessas medidas, porque é um decreto municipal e ele precisa ser obedecido a partir de então, ok? Então vamos lá. Ó, eu coloquei o decreto em tela para você acompanhar, né? Esse decreto foi emitido no dia 25 de maio de 2020, segunda-feira, decreto de número 47.461, dispõe sobre o funcionamento de templos religiosos de qualquer natureza durante a pandemia decorrente do novo coronavírus Covid-19 e dá outras providências também. Como eu disse, né, o decreto, na verdade, ele tem o aspecto de regulamentar a forma como nós vamos atuar nesse processo, né, como nós vamos desenvolver dentro desse período da pandemia os cultos, como vai ser isso, ok? Então vamos lá. O que o prefeito decretou, né, e que é fundamental nós respeitarmos, né? Ele diz o seguinte, no artigo 1º, ele decreta o funcionamento de templos religiosos de qualquer natureza para a realização dos cultos está garantido observadas as seguintes prescrições. Preste atenção. 1. Ele diz assim, o uso de máscara facial obrigatório para ingresso e permanência. O uso de máscara obrigatório para ingresso e permanência. Eu acredito muito nessas medidas de proteção. É por isso que a nossa igreja, nós mandamos confeccionar máscaras de tecido e fornecemos elas, né, para todos os membros que estão participando dos nossos encontros, né, dos nossos plantões no templo e agora, a partir do domingo, dos nossos cultos oficiais novamente, ok? Então, torna-se obrigatório o uso da máscara, você não pode deixar de participar desse ambiente sem estar portando a sua máscara. Isso está acontecendo no supermercado, no banco, em todos os lugares que você vai, o procedimento é o mesmo e na igreja também, ok? Ele está sendo adotado como medida obrigatória, ok? Também a disponibilização de álcool gel 70%, oferecido quando ingresso disponibilizado no interior dos templos e suas dependências de livre acesso ao público. Isso é algo que é fundamental fazer. Nós temos uma equipe que na entrada elas colocam álcool gel, né? Nos nossos banheiros também o sabonete líquido, papel toalha, para que as pessoas possam fazer a higienização das mãos, né? E a obrigatoriedade do uso da máscara fundamental, ok? Então essa é uma adequação que toda a membresia, todos os líderes religiosos vão precisar adotar, ok? Não tem para onde a gente correr nesse período, né? Nós precisamos preservar vidas, né? Mas não deixar a nossa adoração, a nossa reunião de lado. Então é fundamental que a partir desse decreto, né, essas medidas sejam adotadas. Ele diz aqui também, 3. Distanciamento mínimo de 2 metros entre os presentes, inclusive quanto à ocupação dos assentos disponibilizados, ok? Esse distanciamento social é uma readequação que as igrejas vão ter que fazer, né? Lá na nossa igreja nós já colocamos as fileiras dentro desse distanciamento, né, para que as pessoas elas possam participar do ambiente, né, dentro de todas essas medidas protetivas, sem interferir, né, na sua saúde, ok? Nós acreditamos que esse tempo já está passando em nome de Jesus, mas nós precisamos adotar essas medidas que são fundamentais nesse período. Ele diz aqui também, parágrafo 1º, as medidas que trata este artigo se estendem, no que couber, também, preste atenção, aos cultos e rituais religiosos fora dos templos, bem como aos envolvidos na gravação ou transmissão de celebrações não presenciais. Ou seja, essas medidas adotadas, elas inclusive são para os cultos também online, ok? Eu vi algumas igrejas fazendo culto online, aglomerando, todo mundo no altar, vão bater foto, selfie e tal. Então,
não faz sentido você fazer online e aglomerar 30 pessoas ali que estão na equipe naquele momento. Então, são medidas que nós precisamos adotar e são fundamentais, porque parece meio contraditório, né? Você diz que está adotando a medida, está fazendo, de repente, o culto online, mas está todo mundo ali junto, misturado, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado que é fundamental. Ok? O decreto continua, e eu quero continuar repassando ele para você. E é fundamental, queridos, a gente entender que esse é um período momentâneo, ok? É momentâneo. Ele diz assim: os membros das congregações religiosas mais vulneráveis ao Covid-19 deverão preferencialmente optar pela participação não presencial dos cultos e outras liturgias. Isso é algo que a gente tem incentivado bastante. A gente tem falado sobre isso, as pessoas que são do grupo de risco devem cuidar disso, devem preferencialmente ficar em suas casas, ok? Porque a liberação, para a reabertura dos templos, não deixa de lado as medidas, de distanciamento, as medidas restritivas, as medidas de proteção contra essa questão do vírus, ok? A gente precisa entender que o vírus é real, ele está aí, e essas medidas, elas são fundamentais para a gente continuar adorando a Deus saudável, amém? Cuidando desse templo que é o templo do Espírito Santo, amém? Em nome de Jesus. E ele diz aqui, olha: para efeito do disposto no parágrafo 2º, entende-se como mais vulneráveis as pessoas pertencentes aos seguintes grupos. Ele diz: os com idade igual ou superior a 60 anos, portadores de doença cardiovascular, doença pulmonar, câncer, diabetes, doenças tratadas com medicamentos imunodepressores e quimioterápicos, casos atestados como suspeitos, transplantados, e eu quero abrir um parênteses exatamente aqui, casos tratados como suspeitos, querido. Tem muita gente que já teve um pré-atendimento e está como suspeito e não está cuidando e fazendo o isolamento. Eu entendo o isolamento vertical, a pessoa que está apta a estar no ambiente social, ok? A pessoa que está infectada ou com suspeita, ela precisa estar isolada. Essa é a medida protetiva, ok? Então, é algo que a gente precisa cuidar porque a gente está zelando pela saúde do próximo. Então, é algo que precisa ser fundamental. A gente sabe que a gente já está caminhando aí para mais de 2 meses de isolamento, Ainda não chegamos àquele momento de dizer assim, não há mais risco, então a gente precisa adotar todas as medidas aí para a gente poder continuar, não só pela fé, mas também com a nossa saúde, intacta em nome de Jesus. Ele diz, artigo 2º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, que foi dia 25 de maio de 2020, foi agora segunda-feira, ok? Então, queridos, é fundamental, a gente que é liderança, você que é membro também, viver essa adequação, porque é importante, porque nós estamos diante de um cenário que ele é um cenário difícil, Ninguém esperava esse momento, ninguém se programou para viver uma pandemia, correto? Eu não me programei para viver uma pandemia, eu estava com vários projetos em andamento e foram paralisados por conta desse tempo, ok? Ninguém se programou para isso. Mas dentro desse processo, a gente sabe que a nossa vida não vai voltar a ser a mesma, porque essas restrições elas vão continuar existindo por um longo período, Mas a gente precisa se adequar, retomar a nossa história, continuar crendo nas promessas de Deus. Uma coisa que eu falei na igreja, o céu não está em crise, o céu não tem pandemia, ok? O céu não tem Covid, os planos de Deus também com relação a você não mudaram. É importante que dentro disso, uma vez que está sendo oportunizada a reabertura do templo, você use esse momento para exercer a sua fé e continuar crendo na promessa, na esperança de tudo aquilo que Jesus declarou para a sua vida.
Amém? Nossas igrejas, né, estarão abertas para a gente viver esse momento que é fundamental. Nós já estávamos abertos num plantão, os nossos cultos durante a semana, eles estavam acontecendo em família, um projeto chamado Casas de Avivamento. Então, até junho, né, nós vamos continuar com os nossos cultos no domingo, ok? E aí, nós vamos dizer a data onde nós vamos ir retomando, né, os nossos cultos durante a semana, e aí a gente vai fazendo todo o ajuste para que a tua vida seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Eu quero realmente entender que esse tempo é um tempo favorável. Eu tenho dito isso para as pessoas que estão próximas a mim. Eu quero tratar esse tempo como um tempo favorável, um tempo que Deus está possibilitando a gente viver a promessa dele. Nós não podemos retroceder, não podemos parar, não podemos perder a fé. Temos que continuar crendo, né, e exercendo aquilo que é a nossa liberdade religiosa, também a nossa liberdade de expressão, para que esse tempo seja um tempo onde nós vamos vencer e lá na frente a gente vai entender que foi suficiente para gerar maturidade, gerar crescimento em nome de Jesus. Quero que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se você puder compartilhar esse vídeo, compartilha com as pessoas da sua congregação, compartilha na sua página, no seu WhatsApp, nos grupos, ok? Porque é fundamental nós estarmos alinhados e essas medidas são para o município do Rio de Janeiro, são fundamentais e é a forma como nós vamos nos reunir a partir de então, ok? Eu quero deixar para você também, olha, as minhas redes sociais, para você acompanhar aí, né, tudo aquilo que a gente vem fazendo, ok? Aqui, ó, meu Instagram, ok? Everson Rodrigues Oficial, você pode adicionar lá, ok? Seguir e vai ser um prazer ter você, ok? Também tem o meu Facebook, ok? Você pode acessar aí, ó, Facebook, Bispo Everson, ok? Essa é a minha página, ok? A página no Facebook, onde esse conteúdo também será postado e vai ser um enorme prazer poder compartilhar com você tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida e na nossa história. Amém? Obrigado por me acompanhar até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Olha, estamos orando para que todo esse tempo passe, para que a bênção de Deus nos alcance e a gente viva um milagre nesse tempo. Estamos orando também pelas famílias que estão enlutadas, que por consequência desse período de pandemia acabaram perdendo entes queridos, né? Pessoas que também foram infectadas com essa enfermidade, a Covid-19. Estamos intercedendo pela sua vida, pela sua família. Estamos ajudando famílias que estão num processo de necessidade, às vezes alimentícia, de alguma questão financeira. Nós estamos envolvidos, queridos, em todo esse tempo para abençoar vidas, que esse é o papel do cristão, esse é o papel da igreja. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Obrigado por me acompanhar. Fica na paz, em nome de Jesus.